Olá, amigos, tudo bem? Tudo na paz? Pois é, estamos aqui mais uma vez para estudar esse livro maravilhoso, que é o livro do Apocalipse. Eu acredito que você esteja aprendendo muito. Pelo menos eu estou aprendendo bastante aqui com o estudo do livro do Apocalipse. Olha, aqui a gente está estudando a Bíblia, esse livro maravilhoso. A gente está vendo simplesmente as coisas assim, vamos dizer assim, por alto. Não estamos estudando tudo, porque na realidade não temos tempo, né? Felizmente, não consigo fazer de fato uma grande pregação falando sobre todo o tema que envolve cada capítulo. Mas eu tento trazer ao máximo aquilo que tocou a mim e que possa tocar a você também. E eu espero que você possa a cada dia se aprofundar mais e mais na Bíblia, no estudo da palavra do Senhor. Que você não se prenda ao que eu estou dizendo aqui, que você não confie diretamente só em mim, mas que você possa estudar a Bíblia e você possa ver por você mesmo. Olha, o capítulo 11 fala sobre dois pontos interessantes. O primeiro deles é sobre a sétima trombeta, que eu não falei, porque a sétima trombeta está aqui, e como nós estudamos cada dia um capítulo, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a sétima trombeta. No capítulo 11 do Apocalipse, versículo 15 e 16, aliás, só o verso 15 diz assim, ó: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui está mostrando que quando a sétima trombeta tocar, Jesus Cristo vem. E quando Jesus Cristo vier, ele vai colocar aqui o seu reino, e o seu reino não mais terá fim. Não haverá um outro reino. Pelo contrário, o reino de Cristo será pelos séculos dos séculos. E nesse reino não haverá mais pecado, não haverá mais morte, nem tristeza e nem dor. Isso é o que Jesus Cristo promete para mim e para você. E eu pergunto, não gostaria você de passar ou de estar nesse reino com Cristo? Não gostaria de você de reinar com Cristo por toda a eternidade? Então se prepare, meu amigo, porque Jesus ele está bem pertinho de voltar. E como nós estamos vendo aqui, esta é a série Os Mistérios do Apocalipse. É aqui que nós vemos como esse livro traz esperança para mim e para você. Mas falando com relação ao capítulo 11, o versículo 1 diz assim, ó: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele adoram. Então, a questão de medir aqui o santuário, de ver todos os seus comprimentos e tudo mais, está completamente envolvido, intimamente envolvido, relacionado com o juízo final. A Bíblia mostra, principalmente no capítulo 14, versos 6 e 7, e também lá em 1 Pedro, que os servos de Deus, os filhos de Deus, estão passando nesse momento por um juízo final. E como nós vimos no capítulo anterior, esse juízo começou no ano de 1844. Mais precisamente no dia 22 de outubro de 1844. E por isso que aqui diz que o santuário seria medido, completamente medido, para se saber todas as suas metas. E talvez eu ou você nesse momento estejamos agora sendo julgados por Deus nesse momento. Por isso que é importante termos o coração limpo diante de Deus e estudarmos a cada dia mais e mais a sua palavra e nos arrependermos dos nossos pecados. E depois, do capítulo 3 em diante, começa a falar das duas testemunhas mártires. Quem seriam essas duas testemunhas? Gostaria de ler com você o versículo 3 e 4 que diz assim, ó: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Se nós levarmos em conta Ezequiel capítulo 4, versículos 6 e 7, cada dia equivale a um ano na profecia, tá certo? Então, 1260 dias é 1260 anos que esses mártires aqui, essas duas testemunhas, estariam vestidas de pano de saco. O verso 4 diz: são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Olha, se nós lermos Zacarias capítulo 4, nós vamos ver que Zacarias fala sobre a questão das oliveiras, que as duas oliveiras representam a palavra de Deus. Zacarias capítulo 4. Se nós lermos o Salmo 119, versículo 105, lá diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, ela é essas duas testemunhas aqui, esses dois mártires. Por que duas testemunhas? Porque um é o Antigo Testamento e o outro é o Novo Testamento. E é interessante porque diz que
eles estariam aqui vestidos de pano de saco. Por que pano de saco? Porque eles estariam tristes, ou estariam, vamos dizer assim, subjugados. E esse período de 1260 anos foi justamente um período em que a palavra do Senhor esteve subjugada pelo papado, aonde as pessoas não podiam estudar a Bíblia. E ali aquele período na Idade Média foi conhecido como Idade das Trevas, aonde o conhecimento e o saber não se multiplicava, porque ninguém podia estudar a Bíblia, infelizmente, não é? Isso foi ocasionado pelo papado, pela supremacia papal, e as pessoas não podiam estudar a Bíblia. E quem estudava a Bíblia era morto, porque a Bíblia ela mostrava os erros que haviam dentro da igreja e diante das pessoas também. Por isso que era proibido se estudar a Bíblia. Se você for estudar os livros históricos, os livros que falam de história, você vai ver isso aí. O verso 5 diz assim, se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo de sua boca e devora os seus inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Aí o verso 6 diz, ela tem autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quantas quiserem. É interessante porque Elias, um homem de Deus, ele disse assim, Deus me mandou falar que não vai chover durante 3 anos e meio. E realmente, de fato, não choveu. Essa partezinha aqui diz assim que ela tem autoridade para fechar o céu, para que não chova. A Bíblia tem toda a autoridade, em cima no céu, embaixo na terra, porque é a palavra de Deus. E tudo que aqui nela está escrito vai se cumprir como está escrito, como já se cumpriu e vai se cumprir também no futuro, na minha e na tua vida, meu amigo, meu irmão. A palavra de Deus é fiel e verdadeira, porque aquele que a escreveu ou aquele que a inspirou a escrever, ele é fiel e verdadeiro. Ele não vai deixar passar. Ele não vai deixar passar. Aí o verso 7 diz assim, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e as matará. Esse inimigo aqui é o próprio diabo. O verso 8 diz, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. É interessante porque o Egito foi um dos piores inimigos de Israel, porque o Egito ele era completamente politeísta e ele não acreditava em Deus. Ele não acreditava e não aceitava Deus e nem os seus desígnios. É tanto que foi derramado sobre eles 10 pragas, mas mesmo assim o faraó endureceu o seu coração e não aceitou a Deus. E disse, quem é Deus? Não existe Deus. Eles eram ateístas, infelizmente, não é? Então, aqui também diz que ele era igual a Sodoma. Né? Por que Sodoma? Porque Sodoma era licenciosa, faziam muitas orgias e se entregaram à libertinagem. E infelizmente a França foi o que fez isso. Matou a Bíblia. Como foi que matou a Bíblia? Mandou queimar todas as Bíblias e eles se declararam ateus, ateístas. Eles não aceitavam a Deus e nem a sua palavra. E as pessoas vibraram e fizeram festas quando todas as Bíblias foram queimadas em praça pública. E eles mudaram o sistema semanal, tiraram o sábado como dia verdadeiro do Senhor e colocaram 10 dias, uma semana com 10 dias. E no 10º dia eles se entregavam completamente a orgias, a libertinagens e tudo mais. Meu amigo, minha amiga, é interessante porque aqui diz, eu vou continuar lendo para você. O verso 9 diz assim, então muito dentre os povos, tribos, nações e línguas contemplaram os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitiram que esses cadáveres fossem sepultados. O verso 10 diz, os que habitavam sobre a terra se alegraram por causa deles, realizaram festas e enviaram presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Por quê? Porque a Bíblia mostrava os erros deles. O verso 11 diz, mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os seus pés, e aquele que os viram sobreveio grande medo. Então veja só, depois de 3 anos e meio, eles reviveram. Ou seja, os franceses foram até o parlamento ali
e declararam, né? Todos os seus governantes fizeram uma reunião ali no parlamento, né, público lá, e declararam: nós somos ateus e vamos colocar uma semana de 10 dias. Mas depois de 3 anos e meio, eles viram o quanto tinham errado, e eles viram que a religião era preciso para que houvesse liberdade e houvesse paz no seu país. E eles depois voltaram atrás, e no mesmo parlamento onde eles votaram queimar todas as Bíblias e disseram que era um país ateu, agora eles voltaram atrás. É interessante como a palavra de Deus tudo se cumpre, né? Isso aqui foi escrito no ano 100, mais ou menos, no ano 100 antes, depois de Cristo. E lá no ano 1780 e pouco, se cumpriu justamente como diz a palavra de Deus. Meu amigo, confie na palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz. O verso 12 diz: as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: sube para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e seus inimigos as contemplaram. Quando a Bíblia fala assim, sobe, estava falando que essa Bíblia, a palavra de Deus, um dia novamente seria exaltada. E ela foi grandemente exaltada, não somente na França, mas também em todo o mundo. Hoje a Bíblia é um dos livros mais traduzidos e mais vendidos de todos. Meu amigo, volte-se para a Bíblia. Jesus, ele está voltando, e ele deixou a Bíblia para que nós possamos saber como é que ele quer que nós estejamos quando ele voltar, como nos preparar. A Bíblia é um livro que muda o meu coração, que muda o teu coração. É o único livro que consegue transformar a mim e a você. É o único livro que consegue trazer esperança, verdadeira esperança, que mesmo passando por problemas e grandes dificuldades, conseguimos viver alegres e sorrir. Por quê? Porque confiamos naquele que é fiel e verdadeiro. Meu amigo, eu só tenho uma coisa para te dizer, que a palavra do Senhor diz: eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está voltando, se prepara, e um abraço.